problemas que aconteceram, mas a entrada do Patrick Elan, a atuação do Zé, defesa, meio campo, ataque, você vê dessa forma, você tem a mesma opinião ou ainda estava para buscar muito mais? Olha, a gente sempre quer que busque mais, né? Mas hoje, a partir do momento dos 3-0, a única coisa que eu pedi para eles que a gente não podia tomar gol. Porque eu acho que isso aí tem que ser um adendo e uma busca como objetivo muito importante, porque nós já estamos fazendo gols, né? Então, você fazer 6 jogos seguidos numa divisão como essa, sem tomar gol, é sinal de equilíbrio, né? Aumentamos o saldo para 12 gols, já passamos um número de gols mais feito do que jogos jogados e um número de gols tomados bem menor do que os jogos jogados também. Então isso aí é equilíbrio. Agora, nós preparamos a equipe para fazer um jogo avassalador. Vocês podem ter certeza. A equipe foi preparada para isso. Porque camisa sozinho não ganha jogo. Mas camisa com trabalho e com a torcida de quase 15 mil pessoas, 7 horas da noite, de um domingo, ganha jogo. E numa disputa do Náutico com o nosso adversário de hoje, o grande é o Náutico. Enquanto eu for treinador do Náutico, o grande aqui é o Náutico, independente do adversário. Essa é a nossa filosofia de trabalho, o respeito vai existir muito, e eu sempre falo com meus jogadores, a melhor maneira de você respeitar um adversário é fazer o quê? Trabalhar para vencê-lo. Isso que é o respeito. Então, em momento algum, nós tivemos empolgação no jogo, o equilíbrio da equipe existe, nós podíamos ter uma muleta para um resultado ruim. Perdemos 2 jogadores, eu fiquei somente com uma opção, uma parada de substituição, e aí, mas não deu certo. Não. Nós preparamos a equipe no intervalo para decidir o jogo novamente, né? Porque o jogo nós já tínhamos tido chance de decidir o jogo, fazendo um placar um pouco mais elástico no primeiro tempo. Mas a volta nossa, ela foi decisiva para você administrar o jogo. E a gente sabe que quando a gente enfrenta um adversário com a qualidade que eles apresentaram para mim no jogo do Bahia, eu preparei meu time para enfrentar um Retrô com aquela dinâmica de jogo, com aquela mesma motivação, porque você jogar um jogo de uma importância, de uma envergadura regional, né, como é hoje Retrô e Náutico, então eu preparei meu time que a motivação do Retrô ia ser muito grande para esse jogo, independente da necessidade, e eu continuo batendo na tecla. Você entende? Para mim o Retrô era uma das equipes que quando eu vim jogando essa temporada, antes de eu chegar aqui, eu tinha um Retrô como um dos postulantes ao acesso. Então, a gente sabia que era um jogo decisivo para eles, mas era muito mais decisivo para nós, porque a gente está acumulando alguns problemas, claro, que não tem como você não perder jogador por cartão amarelo, não tem como você perder jogador por uma hora por contusão, uma contusão traumática, no caso do Lucas, e uma contusão muscular, no caso do garoto, do menino Matheus, que nós estávamos muito preocupados com isso, porque o Matheus, se vocês querem, entendam, o Matheus perdeu 12 quilos. 12 quilos. E isso traz risco. 12 quilos trabalhando, começou a jogar, ajudou a perda. Então ele está totalmente forte e uma hora podia acontecer o que aconteceu. Eu tenho que dar méritos aos nossos jogadores. Eu acho que o Náutico tem hoje um pensamento voltado para a sua grandeza, mas voltado também para os pés no chão. Porque você ganhou um jogo, você chegou a 26 pontos, nós somos hoje o 3º colocado, nós temos hoje, pela média, porque o Flamengo tomou gol hoje, pela média, a melhor defesa de todas as divisões. Quer dizer, então, isso é equilíbrio. E todo mundo sabe que eu não sou defensivo. Eu coloco meu time o mais próximo do gol do adversário. Essa marcação-pressão que nós fizemos hoje foi uma coisa fora do comum, né? O gatilho de marcação hoje foi decisivo para você neutralizar o jogo por dentro, né? Então, eu só tenho que
parabenizar o grupo e pés no chão, porque nós tivemos hoje o verdadeiro envolvimento da equipe com o torcedor. E isso nós temos que agradecer, porque o torcedor está impressionante. Agora, torcedor é inteligente. Torcedor é inteligente. O torcedor sabe por que ele vem para o campo. Porque ele sabe que tem trabalho, ele respeita quem está comandando, ele respeita a sua equipe, vai cobrar na hora que tem que cobrar, mas é fundamental você ter esse envolvimento torcedor e a equipe, e nós estamos procurando fazer isso sim. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse das modificações forçadas no primeiro tempo. Você fala sempre que joga quem está no melhor momento. Patrick Alan estava no banco, entrou, teve assistência e fez gol. Entrou também o João Maísco, a defesa continuou sem tomar gol. Eu queria que você falasse dessas duas primeiras modificações e, como você é muito transparente, algo lhe chateou essa semana, porque você falou agora há pouco em respeito, falou em peso de camisa e falou também nessa questão de grande é o Náutico. Não, nada me chateou. O que eu quis dizer que a camisa sozinha, ela não ganha jogo. Mas a camisa com trabalho e com o torcedor do lado, ela ganha jogo. E com todo o respeito. Né? A gente respeita a estrutura, respeita essa ascensão do Retrô, eu respeito. Eu acho que todo time de futebol, todos os times de futebol, você entende? E para mim é um absurdo o Náutico e o Santa Cruz, por exemplo, não ter a estrutura que o Retrô tem. Para mim é um absurdo. Você entende? Então, o clube de futebol tem que ter estrutura. Agora, dentro do campo, nós temos que fazer ser o grande. Nós temos que ser o grande. Que se a gente não fizer, o Retrô pela estrutura, o Retrô pelo trabalho, o Retrô pelo um grande treinador que é o Itamar, pelos grandes jogadores que tem, ele vem e nos atropela. Está entendendo? Então, essa é uma situação que eu coloquei com meus jogadores. E essa questão de você enfrentar uma equipe com estrutura, ela torna-se perigoso, por quê? Porque tem um poder melhor de recuperação de jogador, tem uma condição melhor do dia a dia. E quando eu falo que é um absurdo, você entende? Porque falar que nós somos grandes, mas nós temos que ser grandes internamente. Nós temos que trabalhar em função de qualificar. Eu falei, o meu preço é alto. Porque eu não vivo só de salário. O preço de Hélio dos Anjos, quando ele vem para um clube, ele torna-se sim alto. Por quê? Porque eu bato em todos os quesitos do clube. Então, o que nós procuramos fazer nesses 60 dias, 80 dias de Náutico, você entende? É estruturar da melhor maneira possível o Náutico. E enganam-se aqueles que achar que se o Náutico subir para a Série B, com a estrutura que o Náutico tem hoje, está fadado a não ficar. Isso eu estou falando hoje. Está fadado a não ficar. Todos os clubes hoje da Série B, nenhum clube tem pouca estrutura. O Paysandu, que já está se estruturando em termos de CT, você entende? Todos os outros clubes têm uma estrutura. Então, quando eu bato nisso, é para as pessoas entenderem que quando eu venho para fazer crescer. Você entende? Eu procuro dar retorno. E o retorno que a gente tem que dar para os jogadores, e eu bato mais nessa tecla, se nós não tivéssemos a estrutura que nós montamos no DM, na área de fisioterapia, investido quase 180 mil, os abnegados, aqueles grandes torcedores do Náutico, grandes ex-dirigentes que nos ajudaram, você entende? Como é que eu ia fazer para recuperar agora mais rapidamente o Matheus, mais rapidamente o Lucas, que vão passar por um processo de recuperação? Então, você contrata um jogador de 100 mil e você não tem condições de manter esse jogador da melhor maneira possível. Então, é prejuízo. O jogador machuca, fica 2 meses parado, 3 meses parado, ele ganha 100, é 300 mil que o clube está pagando ele. 300 mil num departamento médico hoje, você faz coisinha. Nós fizemos agora com 160. Com 160 nós fizemos. E o Náutico está crescendo. Eu lembrei que na semana passada o meu neto veio treinar comigo, foi lá para o campo umas 3 vezes, e ele denominou a nossa estrutura lá, né, a casa do futebol. Ele estava lá no campo, ele fala, papai, os jogadores saíam, ele, papai, vovô, vamos para a casa do futebol. A casa do futebol do Náutico está melhorando para caramba. Isso eu posso falar para vocês.
e daqui a pouco, com resultado, nós vamos ter mais motivação para fazer o melhor para o Náutico. Então, quando eu cito essas situações, eu cito porque eu quero ver o futebol pernambucano grande. Eu quero ver o futebol pernambucano grande. Ninguém pode passar no futebol pernambucano e não respeitar a camisa. Mas vamos respeitar também as estruturas. E eu estou fazendo sabe, estou chamando a atenção, sabe? Se nós não melhorarmos mais e mais a nossa estrutura, se a gente, com fé em Deus e com o apoio de todos, se a gente conseguir o acesso, o Náutico tem que se preparar muito, mas muito. Só para vocês terem uma ideia, o Cuiabá tem um equipamento. O Cuiabá me deu a demonstração agora de um profissionalismo, de uma estrutura sensacional com a vinda do Lucas. Tudo que nós precisávamos para ter do Lucas, eles apresentaram para a gente nesse empréstimo, né? Nós temos uma máquina que chama Quinel. Essa é uma das máquinas mais importantes hoje no futebol. O trabalho de força, você faz todinho nessa máquina. É uma máquina simples, pequena, ela custa 460 mil reais. O Cuiabá tem 3, disputando a Série B. Palmeiras tem 3, Cruzeiro tem 2. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa simples que eu estou colocando. Um equipamento que faz um clube crescer demasiadamente. Então, eu estou falando muito sobre isso porque é um momento de vitória. Um momento de vitória, a gente não pode vir aqui e só achar que questionar os jogadores, como eles foram sempre questionados, né? Mas eu também tenho que oferecer para os jogadores um nível de exigência, para o meu nível de exigência. E o nível de exigência é alto, é muito alto no dia a dia, né? É o tempo todo cobrança, mas eu falei para eles que as alegrias viriam, e está vindo. Hélio, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Igualmente, tudo bom? Tudo bem. Hélio, queria que você falasse sobre 2 pontos. Primeiro, como você tem feito para recuperar o Patrick Alan, né, que é um atleta que já mostrou muito futebol aqui no Náutico, que hoje foi decisivo. Claro que o time todo teve um grande jogo, mas o Patrick acabou se destacando pelas assistências, por gol. Como tem sido esse dia a dia do Patrick Alan e o trabalho defensivo do Náutico, porque o Náutico, eu estava saindo agora do campo e os jogadores todos destacando, né, que eles dentro do vestiário dizem sempre, vão terminar o jogo sem tomar gol. E você é um cara que bota um time com coragem para estar sempre com linha alta e geralmente se expõe o time quando alguém coloca a linha alta dessa forma. Como você tem feito no dia a dia para que o Náutico tivesse essa média de gols sofridos muito pequena? Só assim, você como observador, vocês acham que o Patrick Alan conseguiria jogar o que ele jogou se ele não tivesse sendo super aplicado no dia a dia? Então é isso aí, competitividade interna, que a gente chama isso. Você está entendendo? Não se entregar. O Patrick sabe o que eu cobrava dele. Você entende? E nós fizemos uma evolução no nosso time, que é uma coisa normal no futebol, ninguém aqui está fazendo nada demais, de um time que ataque muito a linha defensiva. E o Patrick tem essa dificuldade de atacar a linha. E nós com o Lucas e com o Vinícius, pelo lado esquerdo, nós estamos fazendo isso aí de uma forma maravilhosa. Muito positiva, esse ataque à linha. Tá entendendo? Porque o ataque à linha, você joga a defesa para dentro do campo deles e você fica o mais próximo do gol. E quando você ataca a linha adversária baixa muito, na frente dela fica espaço para jogar. Então, o Patrick, ele tá sendo trabalhado. Sabe por quê? Porque o trabalho tático que eu faço com o time que vai jogar, eu faço para os jogadores que não vão jogar. Todo mundo treina a mesma coisa. Ontem, fiz bola parada ofensiva e fizemos o quê? O trabalho tático para o G2. O G2, o Patrick estava nele. Tá entendendo? O Bolt estava nele, o Caion estava nele. Então, o trabalho ele não é só de quem vai entrar em campo. Todo jogador meu, todos eles, todos que participam do grupo sabem o que tem que fazer nesse sentido. Então, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que treiná-los. E eu não estou aqui querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque eu não protejo ninguém na minha vida. E as pessoas que eu menos protejo na minha vida são meus filhos. Eu aprendi, a minha esposa, que foi a que criou totalmente meus filhos, juntamente comigo, filho meu saiu para a luta muito cedo. Filho meu não foi criado para pegar herança minha, não. Filho meu foi criado para ser empreendedor, para criar a vida deles, para ser profissional. Né? Eu tenho uma filha hoje que é diretora de uma grande empresa de investimento de São Paulo.
né? Saiu de casa com 17 anos para fazer Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho o Guilherme aí. Você sabe quem é o responsável pela linha defensiva? Quem é que faz todos os trabalhos da linha defensiva é o Guilherme. O Guilherme, ele faz todos os trabalhos. Então, tanto que não é só na parte prática. A teoria do trabalho é ele que faz. Ele vem, apresenta para mim, eu sei o que é, nós damos exemplos, nós pegamos times com grande capacidade, e hoje uma das defesas que trabalha a melhor linha no Brasil é o Flamengo. É um dos times que mais sabe controlar a profundidade, que mais sabe controlar compactação. Então nós damos exemplo. Eu acho que a gente copiar a qualidade não é demérito. E o Guilherme é o que comanda isso. Todo esse trabalho defensivo de linha, de compactação, de trabalhar a profundidade, ele é feito sistematicamente, no mínimo 2 vezes por semana. Porque nós temos semana aberta, então dá essa condição. Então, esse trabalho é o que está batendo nisso. Hoje, nós podíamos ter tomado um gol, o jogador desse estava em impedimento. É um trabalho tático que existe. Parece que você não coloca o jogador em impedimento quando você está com a linha baixíssima dentro da grande área, mas você consegue colocar. Então, o que eles fizeram hoje, de acerto e de erro, vai ser mostrado para eles e nós vamos continuar repetindo. O trabalho de Hélio dos Anjos, e enganam-se aqueles teóricos do futebol, é repetitivo, sim. O meu trabalho é repetitivo. Sabe, eu faço trabalho de marcação-pressão toda semana. Eu repito, eu falo para eles, gente, é repetir. Vamos repetir, vamos fazer, vamos aqui, vamos acertar aqui, vamos melhorar, vamos... E repito o trabalho. Essa história de que agora tem modismo do futebol. Porra, aquele treinador é danado, não repete um trabalho. Ei, será que ele tem equilíbrio na equipe dele? E ele não tem só jogador fera, porque eu trabalho com jogador. Nós trabalhamos com jogador comuns. E isso eu falo para eles, operários. Nós não trabalhamos com fora de série. Então o que é que eu tenho que fazer? Repetir, repetir, repetir. Automatizar. Então eu sou diferente. Não tem essa história de cada dia um tipo de treinamento. Eu não. E outra coisa, eu abro o campo. Essa história de pequenos jogos, essa história, essa balela, você entende? Não. Meu trabalho eu abro o campo. Como é que eu vou marcar pressão? Do jeito que eu marco, se eu não repetir, se eu não colocar no ensaio lá dentro da estrutura de campo total. Então, nós temos procurado fazer da melhor maneira possível. Nós vamos perder jogo, espero que não, mas nós vamos errar. Hélio dos Anjos vai errar, nós como seres humanos vamos errar, mas o torcedor do Náutico já sabe disso. O trabalho é intenso no dia a dia do Náutico e esses jogos que eles estão fazendo é simplesmente a transferência da semana. E eu citei para eles uma coisa hoje foi muito importante, no início da minha palestra. Gente, nós temos alegria para jogar, né? Incrível. Que coisa bonita, nós temos alegria para jogar. Nós somos alegres durante a semana, porque a semana é boa, você está ganhando. Ontem foi só festa, aniversário, hoje, aniversário do Vinícius, aniversário do Lucas, né? Então só comemoração, só brincar. E eu sempre falo, não tem como você não cobrar baseado na grandeza do clube. Então essa grandeza é que faz nós termos aí 15 mil pessoas dentro de campo. E quem criou isso? Foi o trabalho. Porque o torcedor não é burro. Se o torcedor sente que não tem trabalho, que tem sacanagem, o torcedor vai ficar tomando chuva aqui? Não vai. E o torcedor hoje é o nosso principal parceiro, fora do campo e dentro do campo. Hoje o Náutico teve, talvez até com um placar que já estava alargado, né, um 3-0, teve a oportunidade de poder observar até um reforço que chegou recentemente. Eu queria que se você pudesse falar da estreia do Gomes, que teve a oportunidade hoje de estar em campo e estrear com a camisa do Náutico, entrar com uma situação até relativamente mais confortável no placar 3-0. Eu tinha que fazer as 3 substituições, porque eu só tinha, né, uma parada, né? Então eu tinha que fazer as 3. O Vinícius jogou hoje na moral, porque o Vinícius apresentou um ponto muscular. O Vinícius tomou uma pancada no pé que nos preocupou muito. Porque essa pancada muitas vezes fica sentindo, aí vai fazer a ressonância, é uma fraturinha, uma coisa chata. E ele está sofrendo com isso, está tratando e treinando, porque o Vinícius não gosta de ficar fora de treino. E ele apareceu com um ponto também, de uma dorzinha no posterior, né? E se atirou no jogo da melhor maneira possível, tranquilo. O departamento médico, ontem eu fiquei no clube até umas 9h30, né? O Vinícius estava dentro do DM o tempo todo. A semana do Vinícius foi todo dia pela manhã no clube, tratando, buscando melhorar.
E isso também é mérito do nosso pessoal da fisioterapia, que está todo mundo junto. E eu preocupei com o Vinícius, né? O Vinícius tomou o terceiro cartão. Isso, então o Vinícius vai ter 15 dias para a gente recuperar esse pisão no pé e também, né, soltar um pouco essa musculatura dele, porque é um jogador de muito arranque o tempo todo, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então foi bom. E o Bolt é um jogador que ele me oferece lado direito, lado esquerdo, mas eu gosto muito dele de dois atacantes. Tá? Ele no 4-4-2, ele e o Sassá fizeram coisinha na Série C de 2023, no momento decisivo, sabe? Eu gosto dele. Pela beirada, ele precisa ter mais ímpeto. Esse lado assim do Vinícius e do Hélio, né? Daqui a pouco roda, mas daqui a pouco agride. Isso aí eu vou trabalhar, porque é um jogador de 23 anos, é um menino muito novo. Eu chamei muita atenção dele, falei, filho, você não pode ficar numa temporada só, passar em 3 clubes. Uma temporada só, passar em 3 clubes, alguma coisa está errada na sua carreira. Então vamos brincar. É bom porque ele trabalhou com jogadores que já foram falando para ele, falou, velho, um professor, se você não pegar o Alencarzinho, que era aqui do Retrô, que trabalhou comigo, o Netinho, alguns jogadores que trabalharam com ele já prepararam ele. E o tio, porque o tio dele foi meu jogador, foi um belíssimo jogador meu, né? O Bolt, foi muito tempo para a China, mas foi jogador meu no Goiás. Inclusive esse Bolt aí frequentava o Goiás, porque morava com o tio, né? E todo mundo ele já vem sabendo que a pegada é meio forte, mas ele vai oferecer, porque é muita força. Aquele lance do pênalti, que não vou falar que foi pênalti, que todo mundo achou que tinha sido pênalti, a reação dele ali foi incrível. Então não é um jogador velocista, é um jogador de força. Nós temos ainda o pensamento de trazer mais um jogador. Eu acho que o clube hoje já tive essas notícias, por isso que eu falo o que é o que o presidente tem procurado nos escutar, a diretoria tem procurado nos escutar. Eu fiquei sabendo que um jogador está saindo de um time da Série B, eu pedi o clube o mais rápido possível tentar acionar esse jogador, porque é um jogador muito interessante, jogador que tem currículo de acesso, você entende? E eu o presidente ali dentro do vestiário já autorizou, e não está fácil para o presidente autorizar a contratação, porque o dinheiro está curto. Todo mundo está fazendo um sacrifício muito grande, tá? Nós estamos em dia, o clube está em dia com seus jogadores, não é fácil, não é simples. Então o apoio da direção, e o apoio não é porque eu tenho amizade com o Bruno, não, porque eu não vivo disso, você entende? Mas tem sido um cara altamente positivo nesse momento nosso no Náutico. Boa noite. Boa noite. Você sempre falou muito que você cobra bastante do seu time intensidade. Desde a sua apresentação até hoje a gente consegue ver a intensidade que você conseguiu construir com o seu time. A partir do momento que só restam 4 jogos agora para o final dessa primeira fase, 2 confrontos ali diretos na fase final da tabela, 2 contra outros times que não estão brigando já tanto ali no G8, mas há alguma possibilidade de você poupar alguns jogadores nessa reta final, até por essa questão mesmo que você falou de intensidade e de questão de conseguir recuperar jogadores? O próprio Vinícius mesmo vai ter 15 dias agora, mas em relação a outros jogadores que vêm nessa sequência tão forte. E uma segunda pergunta, se você me permite, é se hoje você considera que o Náutico joga o melhor futebol da Série C? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Jogador bem treinado não machuca. Jogador mal treinado machuca. Nós não temos medo de treinar jogador. Isso é um ponto meu dentro do meu trabalho. Você entende? Nós não temos medo. O nosso trabalho é voltado somente para a intensidade. Intensidade, o risco de contusão muscular ele é muito grande. Mas nós preparamos. Eu já falei aqui e falo mais uma vez publicamente. A minha preparação física é uma das melhores preparações físicas no quesito força que eu já vi no futebol brasileiro, e eu conheço um pouquinho, né? A parte de força é o que dá uma sustentação muito grande para você ter essa intensidade. E mais do que nunca, qualquer jogador corre risco, né? O Matheus, a gente sabe, a sequência de jogos dele é muito grande, baseado que esse ano, o primeiro jogo dele foi aqui, ele não jogou esse ano. Baseado em que foi um jogador, que o jogador sempre fala, eles falam que estão treinando separado, eu estou treinando. Eu não estou jogando, mas eu estou treinando. Não está treinando, né? Ele perdeu 12 quilos. E isso maltrata o jogador e diminui o tempo de vida útil como jogador. Essa história de que toda hora tem que perder peso, isso é péssimo para o futuro do jogador. E aí corre o risco de contusão. Todos os jogadores que treinam, todos os jogadores que jogam, têm o risco de machucar. E nós controlamos tudo, mas mesmo assim sabemos que pode acontecer, né?
eu não vou poupar. Eu tenho hoje, agora, 3 jogadores fora do próximo jogo. E depois eu acho que eu tenho mais uns 7, 8 de cartão amarelo, né? Nós temos que ir com esses 2 cartões amarelos até a última rodada. Eu só vou poupar se na última rodada eu tiver muito jogador pendurado, porque aí eu não posso não posso tomar o terceiro, porque senão eu fico fora da próxima fase. Se a gente conseguir essa classificação, com fé em Deus, vamos conseguir. Então não existe isso, você entende? E eu quero que esse time continue mais intenso ainda, mais equilibrado. Eu acho que nós começamos a ter alguns pequenos problemas, que também é ocasionado por essa intensidade, claro. Né? Hoje ninguém falou nada, mas o Kelvin não teve condições de jogo. Né? Na quinta-feira, eu tirei o Kelvin do treino. A chegada do Kelvin no clube, eu sou muito detalhista. Eu achei o Kelvin com a cara cansada. Aí ele chamou a atenção que ele tá sem conseguir dormir. Estava sem conseguir. Eu peguei e falei, gente, na hora que a gente faz uma reunião pré-treino todos os dias. Gente, diminui tudo do Kelvin hoje. Eu vi o Kelvin chegando e coincidiu do DM passar para nós. Ó, o Kelvin reclamou, pouco sono, não conseguiu dormir, não está conseguindo dormir, né? Tirando ele do treino, eu tirei ele do treino total na quinta-feira. Na sexta-feira, a primeira parte do treino estava tranquila. Daqui a pouco ele foi bater numa bola, pegou mal, forçou o adutor, né? Então a gente está o tempo todo controlando carga, mas nunca deixar de treinar. Você entende? E para jogo, eu quero o meu time desse jeito. Porque se jogar se segurando, para mim não serve. Não é o modelo e não é a nossa identidade de jogo. E eu sei que daqui a pouco vão começar a falar que nós só jogamos de um jeito, né? Eu sei, futebol é assim. Se você não tem resultado, se eu tiver 2 resultados negativos, o time só joga desse jeito e tal. Eu até cito, né? O Liverpool levou 4 anos para ser campeão, jogando do mesmo jeito, do dia que começou até o dia que foi campeão. Nós jogamos assim. Aí entra um lado que é muito importante, que eu falo. O lado intuitivo, que aí é a qualidade técnica. Você joga desse jeito, nós estávamos tendo um problema. Nós estávamos marcando pressão, desgastando e não estava matando. O gol não estava acontecendo. Isso desgasta o time. Então agora nós já estamos equilibrando. E isso aí, eu não penso, eu não tenho nem direito de falar em poupar. Não tem nem direito, porque nós não ganhamos nada, não conseguimos nada. E tomara que a gente consiga já na próxima rodada chegar a 29 pontos, porque aí a coisa já começa a clarear.